Após a ressurreição de Jesus Cristo, um novo capítulo se inicia na história da humanidade. A ressurreição não foi apenas um marco na história, mas o ponto de partida para uma missão transformadora, confiada a um pequeno grupo de homens chamados apóstolos. Esses homens, antes inseguros, agora se veem encarregados de levar ao mundo a mensagem do Evangelho. Jesus havia prometido: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus capítulo 28, versículo 20. Essa promessa trouxe esperança, mas também um peso imenso, pois significava enfrentar desafios impensáveis para cumprir essa missão. O início do cristianismo está inserido em um contexto histórico complexo, marcado pela opressão do Império Romano e pela resistência das autoridades religiosas judaicas. Jerusalém era o coração dessa história, um lugar onde as tensões políticas e espirituais estavam sempre presentes. Foi nesse cenário que os apóstolos, homens simples e comuns, receberam uma missão extraordinária: levar a mensagem de Cristo para todas as nações, mesmo sabendo que isso os colocaria em perigo. O tom reflexivo desta narrativa nos convida a considerar a coragem e a fé desses homens. Eles não apenas ouviram o chamado, mas também aceitaram o desafio, confiando que o legado de Jesus era poderoso o suficiente para transformar o mundo. A missão dos apóstolos estava longe de ser simples. Jesus já os havia advertido: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João capítulo 16, versículo 33. Essa declaração preparava o coração deles para o que estava por vir: rejeições, perseguições, em muitos casos, o martírio. Apesar da alegria pela ressurreição de Cristo, o medo e a incerteza pairavam sobre eles. Afinal, como poderiam, um grupo pequeno e sem recursos, levar uma mensagem tão radical a um mundo hostil? O poder do Império Romano era uma força implacável. Governado por César, o Império controlava territórios vastos com mão de ferro, permitindo pouca tolerância a qualquer movimento que pudesse ameaçar sua ordem. Além disso, o Sinédrio, a maior autoridade religiosa judaica, via os seguidores de Cristo como uma ameaça direta à tradição. Esses dois sistemas, político e religioso, tornaram-se os principais antagonistas da missão apostólica. Havia também outro tipo de resistência: a desconfiança inicial das próprias pessoas. Para muitos, a ideia de um Messias crucificado era absurda. Como um homem que foi morto de forma tão humilhante poderia ser o Salvador? Esse conflito entre a mensagem revolucionária dos apóstolos e as barreiras culturais e religiosas era uma batalha constante. O cenário estava armado. De um lado, a ordem estabelecida, que via o cristianismo como uma ameaça ao status quo. Do outro, um grupo de homens simples, mas cheios de fé, que confiavam no poder de Deus para superar qualquer obstáculo. Essa tensão crescente era o prelúdio para a grande jornada que eles enfrentariam. Desde o início, os apóstolos enfrentaram forças poderosas que buscavam suprimir a mensagem de Cristo. No plano religioso, o Sinédrio desempenhava um papel central. Esse conselho de anciãos, composto por sacerdotes, escribas e líderes judaicos, não apenas rejeitava a mensagem dos apóstolos, mas também os via como hereges que ameaçavam a ordem estabelecida. Eles estavam determinados a preservar a lei de Moisés e a tradição judaica, mesmo que isso significasse condenar os seguidores de Jesus. No âmbito político, o Império Romano representava um obstáculo ainda maior. Sob a liderança do imperador, o Império exigia lealdade absoluta ao Estado e veneração ao César, algo incompatível com a proclamação de que Jesus era o único Senhor. Qualquer movimento que ameaçasse a estabilidade do Império era reprimido com severidade. Para os romanos, os cristãos não eram apenas uma seita religiosa. Eles representavam um potencial foco de rebelião, desafiando tanto a autoridade política quanto a cultural. Além dessas forças externas, os apóstolos enfrentaram desafios sociais significativos. Muitos judeus consideravam sua mensagem ofensiva, pois não conseguiam aceitar que o Messias prometido tivesse sido crucificado, um sinal de maldição na visão deles. Por outro lado, os gentios viam a ideia de um Salvador ressurreto como um conceito absurdo e fora da realidade. Esses antagonistas, o Sinédrio, o Império Romano e a sociedade em geral, criaram um ambiente de constante oposição e perigo. No entanto, os apóstolos não se intimidaram. Eles sabiam que sua força não vinha de si mesmos, mas do Espírito Santo, que os guiava em cada passo.
Era essa confiança que os sustentava diante dos obstáculos aparentemente intransponíveis, estabelecendo o tom de uma história marcada por coragem, sacrifício e fé inabalável. Após receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos deram os primeiros passos na missão de proclamar o Evangelho. No entanto, os desafios surgiram quase imediatamente. Em Jerusalém, Pedro e João começaram a pregar com ousadia no templo, declarando que Jesus era o Messias e que a salvação estava disponível para todos por meio dele. Essa mensagem, embora poderosa, causou grande divisão. Os líderes religiosos, especialmente os membros do Sinédrio, ficaram indignados com a crescente popularidade dos apóstolos. Não era apenas uma questão teológica, era uma ameaça à autoridade deles. Logo, Pedro e João foram presos por ordem do Sinédrio. Durante o julgamento, os apóstolos, repletos do Espírito Santo, não recuaram. Declararam firmemente que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Essa declaração ressoou como um grito de coragem e resistência diante das autoridades. Além das perseguições diretas, os apóstolos enfrentaram rejeição e zombaria de muitos que ouviam suas mensagens. Ainda assim, milagres começaram a acompanhar suas pregações. Curas de doentes e libertações de pessoas possuídas por espíritos malignos demonstravam o poder de Deus em ação. Esses sinais não apenas validavam suas palavras, mas também atraíam multidões, criando uma tensão entre o favor do povo e a ira das autoridades. Apesar das adversidades, os apóstolos perseveraram. Eles sabiam que cada dificuldade fazia parte de um propósito maior. Os primeiros conflitos revelaram que a missão de propagar o Evangelho não seria fácil, mas eles estavam dispostos a enfrentar tudo por amor a Cristo. Em meio à ousadia e à determinação dos apóstolos, pairava a sombra das palavras de Jesus, que haviam sido ditas antes de sua ascensão. Ele havia alertado seus discípulos de que seriam perseguidos, rejeitados e até mesmo mortos por causa do seu nome. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essas palavras agora começavam a se cumprir, e cada passo dado pelos apóstolos parecia reafirmar o inevitável destino de sofrimento e sacrifício. A pregação de Estevão, um dos primeiros diáconos e mártir da igreja, tornou-se um marco profético. Ele se levantou para confrontar os líderes religiosos com uma eloquência divina, apontando como eles haviam resistido ao Espírito Santo e rejeitado o Messias. Sua ousadia custou-lhe a vida, mas antes de ser apedrejado, ele teve uma visão gloriosa. Viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Estevão tornou-se o primeiro mártir, um prenúncio claro de que outros apóstolos também seriam chamados a dar suas vidas pela causa do Evangelho. Além disso, as palavras de Jesus sobre levar o Evangelho até os confins da terra começaram a se desenrolar, mas não sem um preço. A perseguição crescente forçou muitos cristãos a fugir de Jerusalém, espalhando a mensagem de Cristo onde quer que fossem. Porém, essa expansão também indicava um aumento da resistência e da hostilidade em outras regiões, preparando o terreno para novos confrontos e sacrifícios. Os apóstolos tinham plena consciência de que a estrada à frente seria árdua e cheia de perigos. No entanto, as profecias de Jesus não eram apenas sobre sofrimento, elas também apontavam para a vitória final. Cada passo dado em obediência era uma prova de sua fé no Senhor e na certeza de que, apesar das tribulações, o reino de Deus prevaleceria. À medida que os apóstolos avançavam na sua missão, a narrativa começava a se enriquecer com a presença de personagens secundários que desempenhavam papéis cruciais na expansão do cristianismo. Entre esses personagens estavam os primeiros convertidos, homens e mulheres que, tocados pela mensagem de Jesus, tornaram-se aliados indispensáveis. Um exemplo notável foi Barnabé, que se destacou como um verdadeiro encorajador. Ele não apenas ajudou a integrar Paulo entre os apóstolos após sua conversão, mas também desempenhou um papel vital na pregação aos gentios, demonstrando que o Evangelho era para todos. Por outro lado, os antagonistas também continuavam a aparecer. Os líderes religiosos judeus, como os membros do Sinédrio, persistiam em sua tentativa de silenciar os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 29, encontramos um exemplo marcante. Pedro e João, levados perante o Sinédrio, ousaram declarar: "Mais importa obedecer a Deus do que aos homens."
Essa declaração resumia a disposição dos apóstolos em enfrentar qualquer autoridade terrena que se opusesse ao reino de Deus. Além dos líderes religiosos, havia também os romanos, que representavam o poder político dominante. Inicialmente, o Império Romano via o cristianismo como uma extensão do judaísmo e, portanto, tolerável. No entanto, à medida que os apóstolos proclamavam Jesus como o Rei dos Reis, a mensagem começou a ser percebida como uma ameaça ao culto ao imperador, gerando tensão. Entre os convertidos, encontramos figuras como Lídia, uma vendedora de púrpura mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Ela abriu sua casa para os apóstolos em Filipos, transformando-a em um ponto estratégico para o crescimento da igreja naquela cidade. Outra história poderosa é a de Cornélio, um centurião romano que, após uma visão divina, foi batizado por Pedro, marcando o início da inclusão dos gentios na comunidade cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Essas interações não apenas humanizam os apóstolos, mostrando suas conexões com outras pessoas, mas também destacam a complexidade de suas missões. Enquanto ganhavam aliados fiéis, também enfrentavam inimigos implacáveis. Cada encontro reforçava o tema central. O Evangelho é uma mensagem de transformação que não conhece barreiras, seja de etnia, posição social ou poder político. Com o avanço da pregação dos apóstolos, a narrativa começa a intensificar-se em tensão e expectativa. Os milagres realizados pelos apóstolos se tornam cada vez mais públicos, atraindo multidões, mas também gerando uma crescente atenção indesejada por parte dos líderes religiosos e autoridades romanas. A igreja primitiva, embora em expansão, estava cercada por forças que buscavam silenciá-la. Um exemplo significativo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Pedro e os demais apóstolos, ao realizarem sinais e maravilhas entre o povo, atraem uma multidão para o pátio do templo. As pessoas traziam doentes e aflitos para serem curados, e até mesmo a sombra de Pedro era suficiente para que muitos fossem curados. Este cenário não só demonstrava o poder de Deus atuando por meio dos apóstolos, mas também aumentava a tensão, pois despertava o ciúme e a hostilidade dos líderes religiosos. Além disso, a pregação ousada dos apóstolos, especialmente em lugares públicos, desafiava diretamente as autoridades. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 18 a 20, relata um confronto direto com o Sinédrio, no qual Pedro e João, proibidos de ensinar em nome de Jesus, responderam corajosamente: "Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." Essa postura de ousadia enfurecia as autoridades, que começavam a planejar medidas mais severas contra os discípulos. O suspense aumenta ainda mais com a iminência de uma traição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 11, Estevão, um dos primeiros diáconos e pregadores, é alvo de falsas acusações, resultado de uma conspiração orquestrada pelos líderes religiosos. Este evento planta a semente para o primeiro martírio cristão, um momento que marcará profundamente a igreja e os apóstolos. Outro elemento de suspense é a reação das massas. Enquanto muitos se convertiam, outros permaneciam hostis. Em várias ocasiões, multidões enfurecidas se reuniam para atacar os apóstolos, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19, quando Paulo é apedrejado em Listra e deixado como morto. Esses episódios criam uma constante sensação de perigo iminente, fazendo com que o público se pergunte: será que eles conseguirão continuar? Com cada evento, a narrativa se torna mais carregada de tensão, preparando o público para momentos ainda mais desafiadores e transformadores. Esse aumento gradual na intensidade emocional não apenas mantém o interesse, mas também reforça a ideia de que a fé verdadeira é testada nos momentos mais difíceis. A narrativa atinge um ponto crítico com a prisão de Pedro e João, um dos momentos mais marcantes da jornada dos apóstolos. Após realizarem milagres que atraíram multidões e desafiaram diretamente a autoridade do Sinédrio, ambos foram detidos por ordem dos líderes religiosos. Esse evento, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 21, apresenta uma reviravolta dramática. Enquanto os apóstolos estavam na prisão, o anjo do Senhor os libertou milagrosamente durante a noite, instruindo-os a continuar pregando no templo ao amanhecer. A cena é carregada de tensão. Imagine a reação dos líderes religiosos ao descobrirem que, apesar de seus esforços para silenciá-los, Pedro e João estavam novamente proclamando a mensagem de Cristo, exatamente onde foram proibidos.
Esse momento não apenas reforça a coragem e a obediência dos apóstolos, mas também provoca a ira das autoridades, que intensificam seus esforços para contê-los. Além disso, o julgamento que se segue eleva ainda mais o suspense. Quando trazidos novamente diante do Sinédrio, Pedro e João declaram com ousadia: é preciso obedecer a Deus antes dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Essa declaração, além de ser um ato de fé inabalável, demonstra o comprometimento dos apóstolos com a missão que receberam de Jesus. Após os eventos marcantes em Jerusalém, os apóstolos começam a levar a mensagem de Cristo além dos limites da cidade. Essa primeira jornada, narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15, destaca a coragem e a fé inabaláveis dos seguidores de Jesus. Entre os eventos mais significativos, destaca-se a pregação de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Estevão, cheio do Espírito Santo, realizava milagres e sinais extraordinários entre o povo. Sua eloquência e sabedoria chamaram a atenção de muitos, mas também provocaram a oposição dos líderes religiosos. Eles organizaram falsas testemunhas contra ele, acusando-o de blasfemar contra Deus e contra a lei. Isso culminou em um julgamento que se transformou em um dos discursos mais poderosos do Novo Testamento, onde Estevão apresentou a história da salvação e confrontou os líderes por sua resistência à mensagem divina. Esse momento dramático culmina em seu martírio. Estevão é apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Enquanto ele morria, suas palavras ecoaram a oração de Jesus na cruz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. A morte de Estevão marca um ponto de virada. Embora tenha gerado medo entre os seguidores de Cristo, também inspirou coragem e renovou o compromisso dos apóstolos com sua missão. Além disso, seu martírio destacou a crescente oposição à mensagem cristã, ampliando o senso de urgência e sacrifício que permeia a narrativa. Com a expansão do cristianismo para além das fronteiras de Jerusalém, surgiram novos desafios que colocaram à prova a unidade e a determinação dos seguidores de Cristo. Entre esses desafios, um dos mais significativos foi o debate sobre a inclusão dos gentios na fé cristã. Os apóstolos, liderados por Pedro, enfrentaram uma questão que iria mudar o futuro da igreja. O evangelho era destinado apenas aos judeus ou deveria alcançar também os gentios? Esse debate veio à tona em eventos como o encontro de Pedro com Cornélio, um centurião romano descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio, embora não fosse judeu, recebeu uma visão divina e buscava a Deus com sinceridade. Quando Pedro foi chamado para pregar a ele, inicialmente relutou, mas, após uma visão que o ensinava que Deus não faz acepção de pessoas, entendeu que o evangelho era para todos. Essa inclusão trouxe alegria para muitos, mas também gerou conflitos internos. Grupos mais conservadores entre os cristãos judeus acreditavam que os gentios precisavam primeiro cumprir a lei de Moisés antes de se tornarem seguidores de Cristo. Esse embate resultou em intensas discussões e culminou no Concílio de Jerusalém, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde os apóstolos e anciãos decidiram que a salvação vinha pela graça de Deus, e não pela observância da lei. Essa complicação interna testou a coesão do movimento cristão, mas também demonstrou a capacidade dos apóstolos de buscar a orientação do Espírito Santo para resolver conflitos. A decisão de incluir os gentios fortaleceu a igreja, permitindo que o evangelho alcançasse todas as nações, como Jesus havia ordenado. A história dos apóstolos dá uma guinada significativa com a surpreendente conversão de Saulo de Tarso, um evento que se tornaria um divisor de águas na expansão do cristianismo. Saulo, conhecido como um feroz perseguidor da igreja, tinha como objetivo destruir os seguidores de Jesus. Ele acreditava que estava cumprindo a vontade de Deus ao prender e até consentir na morte de cristãos, como aconteceu com Estevão, o primeiro mártir. No entanto, enquanto viajava para Damasco, com cartas de autorização para capturar cristãos, Saulo teve uma experiência sobrenatural que mudou completamente sua vida. Uma luz resplandecente o envolveu, e ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa revelação, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, abalou Saulo profundamente, deixando-o cego e completamente dependente de outros para guiá-lo. Durante 3 dias de jejum e oração, Saulo foi visitado por Ananias, um discípulo cristão que, mesmo temendo sua reputação, obedeceu ao chamado de Deus para ir até ele. Ananias orou por Saulo,
que recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. A partir desse momento, Saulo se tornou Paulo, o apóstolo aos gentios, assumindo a missão de levar o evangelho às nações que antes ele desprezava. Essa conversão não apenas trouxe um novo aliado à causa cristã, mas também mostrou o poder transformador da graça de Deus. O mesmo homem que perseguia os apóstolos agora se tornava um dos maiores defensores do evangelho. Sua história é um lembrete de que Deus pode usar até os piores opositores para cumprir seu propósito. Com a expansão contínua do cristianismo, as tensões entre os apóstolos e as autoridades religiosas e políticas aumentaram drasticamente. A mensagem do evangelho, que proclamava a salvação por meio de Jesus Cristo, começou a abalar as estruturas estabelecidas, provocando reações ferozes tanto do Sinédrio quanto do Império Romano. Os apóstolos enfrentaram perseguições mais intensas e orquestradas. Em Jerusalém, os líderes religiosos não apenas ameaçavam os seguidores de Cristo, mas também utilizavam o poder do Estado romano para prender e punir os cristãos. Pedro, João e outros líderes foram capturados diversas vezes, açoitados e advertidos a não falar mais no nome de Jesus. Apesar disso, a ousadia deles apenas crescia, motivada pela presença constante do Espírito Santo. Além das ameaças externas, também surgiram conflitos internos dentro da comunidade cristã. A questão da inclusão dos gentios gerou debates acalorados. Alguns judeus convertidos acreditavam que os gentios deveriam cumprir toda a lei de Moisés para serem salvos. Esse debate culminou no Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos decidiram que a salvação era pela graça, sem a necessidade de cumprir os rituais judaicos, trazendo maior unidade ao movimento, mas também atraindo mais críticas dos líderes religiosos tradicionais. Enquanto isso, os milagres realizados pelos apóstolos, como a ressurreição de mortos e a cura de doentes, chamavam ainda mais a atenção do povo e, consequentemente, dos inimigos. A popularidade crescente dos apóstolos os tornava alvos fáceis, e a perseguição tornava-se cada vez mais violenta. Mesmo diante de prisões, apedrejamentos e execuções, os apóstolos continuavam a proclamar a mensagem com coragem, deixando claro que a missão dada por Jesus era maior do que qualquer ameaça terrena. Esses eventos intensificavam a narrativa e mostravam que, apesar das adversidades, o movimento cristão não podia ser contido. A tensão crescente preparava o público para momentos ainda mais dramáticos que estavam por vir. A narrativa alcança um ponto decisivo com a prisão de Paulo, um dos apóstolos mais destacados, enquanto ele pregava em Jerusalém. Este momento marcante não apenas intensifica a tensão, mas também deixa o público à beira de seus assentos, aguardando as consequências. Paulo, já conhecido por sua ousadia em proclamar o evangelho tanto para judeus quanto para gentios, havia atraído a ira das autoridades religiosas e políticas devido à sua influência crescente. A prisão de Paulo foi orquestrada por líderes religiosos que o acusaram de profanar o templo ao trazer gentios para dentro dele, algo considerado uma grave transgressão. As multidões foram incitadas contra ele, e Paulo foi arrastado pelas ruas sob gritos de morte a ele. No entanto, antes que pudesse ser linchado, os soldados romanos intervieram, colocando-o sob custódia. Este evento culmina em um julgamento repleto de tensão, onde Paulo se defende com eloquência, aproveitando a oportunidade para testemunhar sobre sua fé em Jesus Cristo. Ele compartilha sua experiência de conversão na estrada para Damasco, onde encontrou o Cristo ressurreto, desafiando seus acusadores com uma mensagem que os deixa sem palavras. Apesar disso, a decisão sobre o destino de Paulo é adiada, e ele permanece preso, aguardando sua transferência para Roma, onde teria de enfrentar um julgamento ainda mais perigoso. O momento do confronto final se desenrola em um cenário de intensa oposição e sacrifício. Os apóstolos, agora reconhecidos como líderes de um movimento que abalava as estruturas sociais e religiosas, enfrentam seus maiores desafios. Pedro, Tiago e outros apóstolos são presos e levados a julgamentos que culminam em sentenças de morte. Pedro, já conhecido por sua firmeza e liderança no grupo, é condenado à crucificação. No entanto, sua humildade o leva a pedir que seja crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. O ato de Pedro é um testemunho final de sua fé inabalável, deixando uma marca profunda na igreja primitiva. Tiago, irmão de João, também enfrenta a fúria dos antagonistas. Ele é decapitado sob as ordens de Herodes Agripa, em um ato que visa desestabilizar os seguidores de Cristo. Contudo, o martírio de Tiago apenas fortalece a fé da comunidade cristã,
que começa a enxergar o sacrifício como um elemento central de sua missão. Os líderes religiosos e as autoridades romanas, os antagonistas da história, acreditam que estão sufocando o movimento cristão. Porém, cada morte dos apóstolos só impulsiona a mensagem de Jesus ainda mais longe, revelando que o poder do Evangelho não pode ser contido. Esse confronto final marca a coragem e a determinação dos apóstolos em enfrentar o maior dos preços. A vitória de seus inimigos aparentes é, na verdade, uma derrota, pois cada gota de sangue derramada se torna semente de fé para novos seguidores. A descoberta final emerge das cinzas do sofrimento dos apóstolos, revelando o impacto de seus sacrifícios na história do cristianismo. Com o martírio de Tiago, Pedro e outros, algo extraordinário acontece. A mensagem de Jesus se espalha com ainda mais força. O que antes era um pequeno grupo de discípulos em Jerusalém agora se transforma em um movimento crescente que alcança todas as partes do Império Romano e além. Mesmo em meio à perseguição e opressão, as palavras dos apóstolos encontram eco em milhares de corações. A pregação de Paulo em Roma, a de João em Éfeso, e as viagens missionárias de outros discípulos tornam evidente que, apesar das mortes trágicas, o cristianismo não é uma chama que pode ser apagada. Pelo contrário, é como uma fogueira que, ao ser golpeada, espalha suas brasas para novos territórios. Os inimigos do Evangelho tentaram destruir os apóstolos, mas descobriram que seus atos apenas perpetuaram o impacto deles. O exemplo de fé, coragem e determinação dos apóstolos inspirou novos líderes, como Policarpo e Inácio, que continuaram a obra de propagar o cristianismo. Além disso, o sacrifício dos apóstolos deixou uma marca profunda na própria identidade cristã. Suas mortes revelaram ao mundo que o reino de Deus não se fundamenta no poder das espadas ou nos tronos de reis terrenos, mas na verdade, no amor e na esperança da ressurreição. A transformação social que começou a partir de suas ações é a prova de que a mensagem de Jesus Cristo transcende fronteiras culturais, linguísticas e políticas. Assim, o impacto do martírio dos apóstolos vai muito além de seus próprios tempos. Eles deixaram um legado que moldaria o curso da história e que, ainda hoje, continua a influenciar vidas em todo o mundo. O sacrifício deles nos convida a refletir sobre o preço da verdadeira fé e nos inspira a viver com propósito e coragem. Antes de enfrentarem seus sacrifícios finais, os apóstolos vivenciaram intensos conflitos internos. Cada um deles teve que lidar com o peso de suas escolhas, suas dúvidas pessoais e o custo de seguir fielmente a Cristo. Esses momentos revelam a profundidade de sua humanidade, destacando que eles não eram super-heróis inabaláveis, mas pessoas comuns que foram transformadas pelo chamado divino. Pedro, por exemplo, provavelmente relembrou os momentos de sua fraqueza, como quando negou a Jesus 3 vezes. Ele deve ter refletido profundamente sobre sua jornada, desde um simples pescador até um líder da igreja. Em suas cartas, podemos perceber sua luta interna e sua entrega total ao chamado, quando escreve sobre o sofrimento como parte da vida cristã. Suas palavras não eram apenas ensinamentos, mas um reflexo de sua própria experiência, enfrentando a sombra da cruz que o aguardava. Paulo, por outro lado, vivia com o fardo de seu passado como perseguidor dos cristãos. Mesmo tendo encontrado redenção em Cristo, ele carregava as cicatrizes emocionais de suas ações. Ele reconhecia que sua vida agora era completamente dedicada ao Evangelho, mesmo que isso significasse enfrentar prisões, flagelos, eventualmente, a morte. Suas cartas, como a enviada a Timóteo, revelam a luta entre o desejo de permanecer vivo para continuar a obra e a aceitação de que morrer em Cristo era um ganho. João, o apóstolo amado, enfrentava um dilema diferente. Como o último sobrevivente do grupo original, ele testemunhou a morte de seus irmãos de fé. Imagine o peso emocional que isso deve ter causado, viver sabendo que ele estava sendo poupado para cumprir um propósito maior. Suas palavras no livro de Apocalipse mostram um homem que encontrou força e esperança na revelação de Cristo, mesmo enquanto enfrentava perseguições. Esses conflitos internos não eram sinal de fraqueza, mas de fé genuína. Eles mostravam que, embora humanos, os apóstolos estavam dispostos a colocar seus medos e dúvidas diante de Deus e seguir em obediência. Cada passo em direção ao martírio foi uma escolha consciente, movida pelo amor a Cristo e pela convicção de que sua missão valia todo o sacrifício. A profundidade desses dilemas internos nos lembra que ser discípulo de Jesus não é isento de dificuldades. Pelo contrário, é uma caminhada que exige entrega, coragem e fé inabalável. Os apóstolos nos ensinam que,
mesmo em meio às maiores lutas internas, é possível encontrar forças para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Com os apóstolos enfrentando seus últimos momentos, a narrativa começa a se direcionar para a resolução dos conflitos principais. O sacrifício de vidas como Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros não marcou o fim da missão de Cristo, mas sim sua consolidação. Mesmo diante de execuções cruéis e da destruição de seus corpos, o impacto de suas ações continuou ecoando por gerações. A morte de Pedro em Roma, crucificado de cabeça para baixo por escolha própria, exemplifica a humildade e a reverência que ele tinha por Jesus. Ele considerava que não era digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Já Paulo, após anos de pregações e cartas que fortaleceram as igrejas ao redor do mundo, foi decapitado, mantendo até o último instante sua confiança de que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, como ele mesmo escreve em sua segunda carta a Timóteo. Enquanto isso, João, o último apóstolo sobrevivente, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Esse livro revelou as visões sobre a vitória final de Cristo e trouxe esperança à igreja perseguida. Embora sua vida tenha sido poupada da execução direta, ele carregava a responsabilidade de ser a voz que encorajava os cristãos a perseverar. As mortes e sacrifícios dos apóstolos trouxeram uma lição inegável. O poder do Evangelho não podia ser silenciado pelas forças humanas. A igreja, longe de enfraquecer, ganhou força e determinação com o exemplo deles. Suas palavras e testemunhos foram imortalizados nos corações dos primeiros cristãos, e sua missão foi passada adiante, chegando até os confins da terra, como Jesus havia prometido. Essa resolução demonstra que, apesar das tragédias individuais, o plano de Deus estava sendo cumprido. O sangue dos apóstolos se tornou a semente da igreja, fertilizando o terreno para que o evangelho se espalhasse em meio à perseguição. Os últimos momentos de cada apóstolo não são apenas relatos de sacrifícios, mas um lembrete de que viver para Cristo significa encontrar propósito até mesmo na morte. Essa é a grande vitória que o mundo não consegue compreender. Enquanto os inimigos da fé tentavam eliminar o cristianismo, a fé crescia exponencialmente, alimentada pelo testemunho daqueles que deram tudo em nome de Jesus. O impacto dos apóstolos transcendeu gerações. Suas vidas e mortes moldaram o cristianismo de forma que o evangelho chegou até os confins da terra, como Jesus prometeu. Suas jornadas demonstram que o compromisso com a fé tem um poder transformador, tanto individual quanto coletivo. O sacrifício de Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros não foi em vão. Cada passo que deram em obediência à missão divina resultou em uma mudança global. O Império Romano, que antes perseguia ferozmente os cristãos, tornou-se o palco principal da propagação do Evangelho. A perseverança dos apóstolos e o poder de suas mensagens desafiavam as forças opressoras e inspiravam pessoas de todas as classes sociais. Através de suas vidas, podemos enxergar que a fé é mais forte do que qualquer perseguição. Os apóstolos não apenas carregaram a mensagem de Jesus, mas também a encarnaram em suas ações, exemplificando humildade, coragem e amor. Eles nos mostram que o propósito de Deus é maior do que as dificuldades terrenas. Os apóstolos não tinham riquezas ou posições de poder. Pelo contrário, muitos eram homens simples, pescadores e trabalhadores comuns. Mesmo assim, transformaram o mundo porque confiaram plenamente na direção de Deus. Essa mensagem nos desafia a refletir sobre nosso papel no plano divino e a nos perguntarmos como podemos ser usados por Deus em nossa geração. Seus legados nos ensinam que, mesmo diante das maiores adversidades, o Evangelho continua a ser uma força viva e transformadora. A perseverança dos apóstolos nos encoraja a enfrentar nossos próprios desafios com fé inabalável. Afinal, o mesmo Deus que os fortaleceu está conosco hoje, nos capacitando para levar a mensagem de Cristo adiante. A história dos apóstolos nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas e refletir sobre como aplicamos os princípios do Evangelho em nosso dia a dia. Assim como eles enfrentaram oposições e desafios extremos, muitos de nós também enfrentamos dificuldades em diferentes áreas da vida, no trabalho, na família ou até mesmo em nossa caminhada espiritual. Os apóstolos nos mostram que, independentemente das circunstâncias, é possível viver uma vida marcada pela fé, coragem e propósito. Eles não deixaram que o medo ou as limitações humanas os impedissem de cumprir a missão que lhes foi dada. Da mesma forma, somos chamados a não recuar diante dos desafios que a vida nos apresenta, mas a confiar no Deus que opera por meio de nossas fraquezas.
As perseguições que eles enfrentaram podem parecer distantes da realidade de muitos hoje, mas os princípios permanecem. Ser cristão em um mundo que muitas vezes rejeita os valores do Evangelho ainda exige coragem. Talvez você não enfrente prisões ou ameaças de morte, mas pode encontrar rejeição, indiferença ou oposição em seus círculos sociais. A história dos apóstolos nos inspira a não desanimar, mas a perseverar, confiando que Deus usa nossas vidas para um propósito maior. Além disso, a forma como os apóstolos se apoiaram uns nos outros nos lembra da importância da comunhão cristã. Em tempos de dificuldade, eles encontraram força em suas orações conjuntas e no encorajamento mútuo. Da mesma forma, somos desafiados a fortalecer nossos relacionamentos dentro da igreja e a caminhar juntos, como um corpo unido em Cristo. Hoje, mais do que nunca, a mensagem de coragem, fé e perseverança é necessária. O mundo está cheio de desafios, mas também está cheio de oportunidades para sermos luz. Assim como os apóstolos impactaram o mundo de sua época, podemos impactar o nosso mundo agora. E isso começa com pequenos atos de fidelidade, sendo um exemplo em casa, no trabalho e na sociedade. Diante de tudo o que vimos, somos convidados a refletir profundamente sobre como estamos vivendo nossa fé. A história dos apóstolos não é apenas um relato histórico, é um chamado para cada um de nós. Assim como eles responderam ao convite de Jesus para segui-lo, hoje, você também é desafiado a dizer sim à missão que Deus tem para a sua vida. O exemplo de coragem e entrega dos apóstolos nos inspira a sair da zona de conforto e agir com ousadia. Eles não permitiram que o medo ou as circunstâncias limitassem sua obediência ao chamado de Cristo. E você? Está disposto a viver com a mesma intensidade, mesmo diante de dificuldades? Este é o momento de olhar para dentro e perguntar: o que Deus quer de mim? Talvez Ele esteja te chamando para perdoar alguém, para servir mais na sua comunidade ou até para compartilhar sua fé com aqueles que ainda não conhecem a mensagem de Cristo. Assim como os apóstolos entregaram suas vidas por essa causa, somos chamados a viver uma fé prática e comprometida. Pense nas palavras de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Essa é uma convocação para um compromisso real e transformador. Não se trata apenas de frequentar uma igreja ou seguir tradições, mas de viver um relacionamento profundo com Deus e de impactar aqueles ao nosso redor. Agora, reflita sobre como você pode aplicar os ensinamentos do Evangelho na sua vida. Existe algo que você pode mudar hoje? Alguma decisão que precisa ser tomada? Lembre-se, Deus não espera a perfeição, mas deseja um coração disposto e fiel. Por fim, deixo aqui um convite. Abra seu coração para que o Espírito Santo trabalhe em você e o fortaleça. Ore, pedindo a Deus direção e coragem para ser um instrumento em suas mãos. E, assim como os apóstolos, permita que sua vida seja um testemunho vivo da graça e do amor de Cristo. Que tal finalizar este momento com uma oração? Se estiver disposto, faça esta breve oração comigo. Senhor, obrigado pelo exemplo dos apóstolos e pela coragem deles em espalhar a tua mensagem. Ajuda-me a viver com o mesmo compromisso e ousadia. Mostra-me como posso ser luz onde estou e transforma meu coração para refletir o teu amor. Que a minha vida glorifique o teu nome em tudo o que faço. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de deixar seu like e se inscreve no canal. Aqui no Entre Versos Bíblico, você encontrará mais vídeos como esse.